Bom, vamos com informações ao vivo, porque o Superior Tribunal de Justiça suspendeu a greve de auditores da Receita Federal. Direto de Brasília, Aline Becht tem os detalhes. Bom dia, Aline. Olá, bom dia, David e Patrícia, bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, os servidores da Receita Federal terão aí de encerrar imediatamente a greve que foi iniciada no final do ano passado, isso por decisão do STJ. Caso isso não aconteça, eles terão de pagar uma multa diária de R$500 mil a ser aplicada ao Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais, o Sindifisco, e isso por cada dia de descumprimento da ordem judicial. Eu destaco a vocês que essa decisão foi proferida nessa última sexta-feira, pelo ministro Benedito Gonçalves. Ele atendeu um pedido da União que argumentou aí prejuízos em relação a essa greve que foi iniciada no ano passado. Eu destaco a vocês que, como justificativa legal, o STJ, o ministro Benedito, pontuou na decisão que reconhece ali o direito de greve. Esse direito ele é constitucional, mas quando ele fere o princípio da continuidade do serviço público e dos serviços essenciais para a população brasileira, aí não pode, então, ocorrer isso. A Justiça acredita que não pode deixar que isso aconteça, que uma greve continue e que traga prejuízos do tamanho da magnitude que eles chegaram a pontuar nessa decisão. Há uma exigência legal de uma comunicação prévia de 72 horas, tanto ao público quanto ao empregador, e aí o STJ também alega que o Sindifisco não chegou a fazer essa comunicação prévia, esse diálogo prévio com o empregador e ao público para poder avisar sobre esses serviços essenciais. Eu destaco a vocês, na verdade, lembro que essa greve começou no final do ano passado, em novembro do ano passado. Eles cobram reajuste salarial, dizem que não tem reajuste desde 2016, mas em 2023 teve um ajuste de 9% em cima do valor salarial. Existe um pagamento integral do bônus de eficiência, que eles acabam cobrando também esse bônus adicional por desempenho. E também os auditores aduaneiros que não puderam participar dessa greve formalmente, eles chegaram a seguir a operação padrão, que no caso foi uma medida de obstrução dentro da própria Receita Federal, para poder atrasar ali medidas essenciais e serviços essenciais em relação a essa greve. Uma forma de fazer greve que os auditores aduaneiros encontraram. Segundo o STJ, essa greve ainda teria provocado esses prejuízos bilionários num valor de 3,3 bilhões só em junho desse ano, e também congelado uma arrecadação por parte do governo federal, uma receita que o governo contava. O STJ também chegou a pontuar que ficou cargas retidas por até 21 dias, afetando cerca de 75 mil remessas. Então, só para concluir, agora com essa decisão do STJ, os servidores têm de retornar imediatamente aos seus postos. O Sindifisco ainda não foi formalizado sobre essa decisão, notificado formalmente pelo STJ, mas deve reunir algumas estratégias jurídicas em torno dessa decisão. Houve, sim, uma tentativa de diálogo e de negociação no dia 14 de maio, mas até o momento sem acordo entre as partes. A gente segue por aqui acompanhando. Eu volto com você, David. Certo, Aline. Muito obrigado pelas suas informações ao vivo, direto de Brasília. Da Aline, eu passo a palavra para o Acácio Miranda, porque realmente é uma situação preocupante, visto que o contrabando e até mesmo a falsificação de produtos tem sido recorrente no nosso país, com um crescimento em diversos setores. Recentemente até publiquei na minha coluna aqui no site da Jovem Pan falando sobre dados relacionados aí à falsificação de cerveja, também de cigarros contrabandeados, principalmente no Nordeste, com dados das instituições. E agora os auditores, as pessoas que compõem a Receita, que são responsáveis também por fazer essa fiscalização, vão ter que retornar ao trabalho, mas é aquela velha história, O jogador que está ali em campo corre atrás da bola, mas corre para não chegar. David, há toda uma complexidade nisso, por mais simples que a chamada pareça. Primeiro porque toda a questão relacionada às fronteiras é capitaneada pela Receita Federal do Brasil. Você bem disse, contrabando, descaminho, uma série de crimes são praticados nas costas destas autoridades. Em segundo lugar,
Parte da nossa balança econômica hoje se deve às importações e às exportações. Já há o chamado custo Brasil, já há uma queda da nossa credibilidade econômica no cenário internacional e a cerejinha do bolo acaba sendo essa greve que vai levar ao atraso do desembaraço aduaneiro de cargas que entram, de cargas que saem, que vai levar a eventual complexidade ou burocracia na realização dessas transações internacionais e a nossa economia, que já é muito dependente disso, vai ter mais um problema a ser enfrentado. Há um ditado que diz, você disse sobre o do jogador, eu vou citar um outro ditado. Aqui no Brasil a gente não morre de tédio e todos os dias nós temos um probleminha a mais que torna a nossa vida mais complexa. Ou talvez um problemão, né, Acácio, Henrique Kriegner, porque isso também atrapalha a arrecadação do governo, que tem buscado alternativas aí para aumentar a arrecadação para compensar os gastos, né? Exato, Patrícia, porque se a gente considerar desde o início da greve, em novembro do ano passado, nós temos aí mais de 3 bilhões de reais perdidos por conta da greve desses auditores. É claro que todo profissional tem direito de pleitear melhores salários, melhores recompensas e melhores condições de trabalho. Isso aí acho que não está na discussão. O problema é quando nós temos o mesmo modus operandi bastante sindicalizado para funções que são essenciais para o funcionamento do país. O Acácio trouxe aqui, o David também, a questão das fronteiras. Por lei, no Brasil, aqueles que são envolvidos com forças de segurança e defesa nacional diretamente, por exemplo, o Exército, a Marinha ou mesmo as forças policiais, são proibidos de entrarem em greve, é proibido. Agora, esses que estão ali, de certa maneira indireta, também ligados a questões de defesa nacional, quando nós vivemos num país em que as fronteiras são utilizadas e muitas vezes usurpadas para o tráfico de drogas, o tráfico de armas e o tráfico inclusive de pessoas, também deveriam ter algum tipo de restrição. É pautado nisso que a decisão do STJ tem bastante cabimento. Vem tardia, na minha opinião. De novembro do ano passado, agora para o mês de junho, mais de um semestre aí que o Brasil ficou parado e vulnerável em muitas dessas ações que são, sim, essenciais para o nosso país. Mais uma vez eu ressalto, todos os profissionais de qualquer categoria têm direito de pleitear por melhores condições de trabalho e melhores remunerações. Agora, a maneira como isso faz não pode colocar o país, como isso é feito, não pode colocar o país em risco como colocou dessa vez.